Sempre digo que isso traz uma grande responsabilidade. A boca fica seca, normal, né? Mas a responsabilidade que o Senhor Deus tem nos dado jamais pode superar essas coisas que nós como seres humanos temos. Bom, o tema que Deus tem trazido ao corações dos irmãos neste mês de junho é restaurando corações. E se a gente fala de restaurar corações, é óbvio que eu e você, em algum momento da nossa vida, ou conhecemos alguém que já teve ou tem o coração completamente destruído, completamente quebrado, completamente em frangalhos. E eu e você também conhecemos, em algum momento da nossa vida, nós conhecemos pessoas, ou até mesmo nós dizemos, por situações que acontecem, nós vemos tantas tragédias, tantas coisas acontecendo, mães às vezes matando crianças, e nós vamos dizer, essa pessoa não tem coração. Como uma pessoa pode fazer isso? Ela não tem coração. E se chega ao ponto de uma pessoa cometer, às vezes, algo que nos leva a dizer isso, é que provavelmente aquela pessoa ou essa pessoa perdeu seu coração, deixou que seu coração fosse levado, fosse destruído. E há momentos em nossas vidas que nós criamos sonhos, temos ideias, e às vezes tudo parece não fazer sentido. Tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós desejamos, às vezes nós não alcançamos, e nós achamos que não temos solução. Nós achamos que não tem mais jeito para nós, tudo está perdido, tudo é desilusão. Esse tempo que fez ontem aí, às vezes a gente estava ali comemorando o aniversário da minha mãe, e de repente o tempo fechou, ficou tudo nublado, começou a chover. E esse tempo nublado parece que chega em nossa vida e não quer mais ir embora. Não faz mais sol, fica à noite. E você e eu, às vezes, entramos em desespero por causa disso. Falei, Deus, cadê o sol? Só vem a chuva. E parece que não tem noção, não acaba nunca isso. E Deus tocou no coração dos irmãos, assim, esse ano, restauração. E você e eu precisamos ter a verdadeira noção do que é restaurar. Restaurar, se você for ler no dicionário, é consertar, deixar em bom estado, é recuperar. Ontem, mais uma vez eu vou lembrar, a gente estava olhando ali com as minhas tias, as fotos antigas, quando nós éramos pequenos. E aquela foto que a gente era criança, vai passando o tempo, ela vai ficando desbotada. Vai passando o tempo, ela vai perdendo a cor. Se nós pegarmos, por exemplo, aquelas esculturas, aqueles quadros, com o passar do tempo, ele vai perdendo a cor, ele vai perdendo a vitalidade, ele não tem aquela mesma pujança de quando era criado, quando foi criado. E aí, essas pessoas vão colocar na mão de restauradores. E aí você pega aquele quadro ou aquele busto que alguém fez para você e você chama um restaurador. Mas se o restaurador não conhece a intenção do autor da obra original, provavelmente aquele quadro, aquela obra, aquela foto não vai ficar com a mesma tonalidade, com o mesmo vigor, com a mesma vitalidade do autor original. E isso acontece
conosco. E isso acontece com nós, seres humanos. Durante toda a nossa vida, nossa caminhada, nós vamos acumulando sonhos, acumulando ideias. Vamos caminhando, chega a um ponto na nossa vida que nós não sabemos mais quem nós somos. Chegamos a um ponto que nós estamos desbotados, desgastados. E vamos ficando cada vez mais fraco, mais pálido. Aquela foto linda que tirou quando criança, minha mãe olhava, nossa, foto bonita. Hoje aquela foto está gasta. Você mal consegue ver a cor da parede lá atrás. E aí, qual o grande problema? Uma foto você restaura. Só que quando é o nosso coração, muitas vezes nós chamamos restauradores que não conhecem a obra original, que não criou você, que não sabe como você foi feito, que não te conhece. E aí esse restaurador vai jogando uma tinta que não é um cinza, aí mas joga um cinza, hoje em dia tem tantas cores, né? Tem um cinza assim, cinza assado, e vai jogando aquela cor, mas nunca vai ficando igual. E assim vai acontecendo na nossa vida com o nosso coração. O nosso coração vai ficando, não fica da maneira como deveria ficar. E aí, nós muitas vezes não sabemos por que a nossa vida está do jeito que está. Nosso coração está destruído, quebrado, colado com durex, passando uma massa corrida ali, porque aquele que você colocou seu coração para restaurar não fazia a mínima ideia de como consertar seu coração, de como restaurar seu coração. E aí nós vamos vivendo a nossa vida e quando nós vemos, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu quero convidar os irmãos para, dentro desse contexto, acompanhar a história de quem viveu, provavelmente, talvez as maiores experiências ao lado de Jesus. Ele viveu coisas incríveis ao lado do nosso Salvador. Ele foi tremendo, mas em um certo momento ele falhou. Em um certo momento ele disse, para mim não dá mais, chega, eu vou embora. Eu sei que os irmãos da liderança ouvem muito isso. Não, deve chegar para o Natan. Natan, para mim não dá. Pastor Luci, pastor Dalton, eu não aguento mais. Eu vou embora. Eu não quero mais. Meu coração está destruído. Está completamente quebrado. Completamente derrotado. Mas o mais engraçado e o mais bonito e o mais lindo é que muitas vezes nós esquecemos o Deus que nós servimos. Porque o nosso Deus, Ele conhece, porque Ele é autor da obra original. Só Ele pode restaurar. E Ele pega o coração completamente quebrado, que quebrou quando você tinha aquele sonho e não deu certo, aquela indiferença que você passou aquele momento, você está completamente quebrado, em caquinhos. Ele consegue restaurar de uma maneira tão grande, tão poderosa, tão maravilhosa, que deixa você perfeitamente, perfeito como novo. E esse irmão que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, ele viveu isso. Ele esteve ao lado do nosso Senhor, viveu coisas maravilhosas, mas num certo momento, seu coração, por ter falhado, ficou completamente destruído. Os irmãos sabem de que eu estou falando? Chuta aí alguém? Pedro. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 17. Tenho certeza que todos os irmãos já leram esse texto por inúmeras vezes. Evangelho de João, capítulo 21, de 1 ao 17. O painel
deve colocar para nós. Estou lendo Bíblia NVI. Leamos. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. E disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, mas daquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Disse-lhes, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela 3ª vez, Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado 3ª vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Bom, quem era Pedro? Pedro foi aquele que disse, Senhor, depois de pescar nada, Senhor, porque o Senhor mandou, eu vou lançar a rede novamente. Pedro foi aquele que Jesus disse assim, ó, todos podem te negar. Ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Jesus repreende ele diz, Senhor, ele insiste, ainda que te negar, eu vou morrer por ti, eu jamais te negarei. Pedro era esse, que muito provavelmente era visto por aqueles que estavam ao seu lado como um líder. Talvez uma referência, provavelmente seria uma referência. Mas, mesmo Pedro vivendo tudo isso, Pedro cometeu coisas que provavelmente se arrependeu grandemente. E aí, eu volto a dizer, na nossa caminhada cristã, e nós aprendemos desde pequeno, ou você já ouviu falar alguma vez, que Jesus é a porta, mas Ele também é o caminho. E nessa caminhada, muitas vezes nós vamos colecionando dificuldades no relacionamento com a gente, com Deus, entre pessoas. Nós vamos passar por tantas coisas que provavelmente irão desbotar
a nossa vida. Veja que Pedro, mesmo tendo testemunhado a ressurreição daquele a quem amava, porque Pedro estava completamente triste, mas ele já tinha sido encontrado com o Senhor, Jesus havia ressuscitado, já havia se encontrado com Pedro, o texto faz questão de dizer isso. E mesmo assim Pedro diz, vou pescar. Mesmo assim Pedro diz, completamente ignorando tudo aquilo que ele tinha vivido. Irmãos, Pedro tinha acabado, já tinha se encontrado com o Senhor Jesus. A ressurreição não fez nenhum efeito na vida de Pedro. Pedro já tinha se encontrado com Jesus, aquele a quem a Bíblia diz que ele chorou amargamente por ter negado a Jesus, e ele se encontra com Jesus, e ele simplesmente diz num tom sombrio, solitário, vou pescar. Pedro simplesmente, nada daquilo que Jesus fez, nada tinha sido causado efeito em Pedro. Nada, absolutamente nada. E ali naquele lugar onde provavelmente Pedro foi convocado por Jesus, ele e seu irmão André, Jesus provavelmente convocou, foi naquele mar ali que Jesus convocou a Pedro e seu irmão André. Jesus esquece completamente disso, Pedro esquece completamente disso, Pedro parece que apagou da sua mente tudo aquilo que ele viveu, todas as experiências maravilhosas que ele tinha vivido com Jesus, ao lado de Jesus. Pedro foi aquele que foi ao monte da transfiguração e disse, Senhor, façamos 3 cabanas. Pedro, Senhor, se és tu, manda que eu vá encontrar ti sobre as águas. E Pedro corajosamente vai e anda sobre as águas. Pedro esqueceu absolutamente tudo, de tudo isso, nada isso fez efeito, Pedro esqueceu absolutamente de tudo. E aí esse texto me trouxe uma reflexão, eu vou separando em pedaços, né? Você vai lendo, você vai estudando, e me chamou muito a atenção como o Senhor Jesus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, momentos mais esquisitos, naquele momento que você acha que não tem mais solução, Ele vai agindo na nossa vida. No momento mais complicado, você imagina que não tem mais jeito, Jesus vai de uma maneira completamente diferente, completamente aos olhos do crente hoje, que só vê tudo sobrenatural. Jesus age completamente diferente. E dentro daquele contexto, quando Pedro sabe que é Jesus, ele afoito se lança ao mar, como sempre, né? A gente sempre ouve dizer, eu sempre escutei dizer, não, que Pedro era colérico, que Pedro era afoito. Ele lançou-se ao mar. Algumas versões vão dizer que Pedro estava nu, e eu discordo um pouco disso, porque a palavra no grego ali tem um sentido de que a pessoa não está plenamente vestida, mas não está sem nada. Então, se nós analisarmos aquele contexto, ele provavelmente vestia uma túnica base e uma capa por cima. Então Pedro colocou-se a capa, pulou-se ao mar, e Pedro nada aqueles 90 metros ali até a beira. Os seus amigos vão ao barco, junto de barco, e se encontra com o nosso Jesus. Aqueles homens, mais uma vez, Natan, você falou, eu volto aqui, Jesus na praia, né? Mas Jesus ali na praia do Riacho chegando, eu fico sempre
Natan falou isso na penúltima quinta-feira, daquela imagem, né, de Jesus na beira do mar. Eu fiquei mais uma vez imaginando Jesus, os discípulos não pescaram nada, e de repente, ei, vocês pegaram alguma coisa? Vocês pescaram algo? Não pescamos nada. Lança a rede do outro lado. E de repente eles descobrem, é Jesus. É Jesus. Eu já fico imaginando ali como Pedro deve ter ficado nesse momento. E aí, fazendo uma pausa novamente, quantos de nós, às vezes, fazemos alguma coisa a alguém, nós machucamos alguém, só que a gente não tem coragem de tocar naquele assunto, e a gente joga por baixo do tapete e finge que nada aconteceu e está tudo normal. Quantas vezes? E você faz de tudo para fingir que aquilo não aconteceu. Eu não quero encontrar o Tiago, ou se eu encontro o Tiago, finge que está tudo bem e que está tudo tranquilo, sorrindo, mas eu sei o que eu fiz com ele. Eu sei que eu pisei no pé dele. Eu sei o que eu fiz com ele. Mas nós fingimos esquecer. E aí, irmãos, você parou para pensar em Pedro, quando ele viu Jesus, quando o discípulo amado falou assim, Pedro, é Jesus. Como ficou o coração de Pedro? Eu vou ter que tratar esse assunto. Eu vou ter que lidar com esse assunto mais uma vez. Será que Jesus vai tocar nesse assunto comigo? Será que Jesus vai tocar nessa ferida comigo? Será que aquele irmão vai tocar nesse assunto? E nós vamos escondendo, levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Nós vamos lidando com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos, como se nada tivesse acontecendo. E vamos vivendo assim, fingindo. E nos perguntamos, Deus, por que meu coração está assim? Por que minha alma está assim? Por que eu estou tão pesado? São os lixos que nós vamos, ao invés de jogarmos fora, jogarmos na lixeira e botar um ponto final, nós vamos jogando para debaixo daquele armário onde ninguém vai olhar, onde a visita chega e ninguém olha, ou aquele tapetinho ali, te joga ali por baixo, aquele disfarce. Vamos vivendo uma vida disfarçando. E Pedro chega ali, naquela, Jesus, e agora? Você imagina isso? Sabendo tudo que ele fez. Quando aquela mulher perguntou para ele assim, você não anda com aquele nazareno? Eu não. Chega outro, eu não. Para de me importunar, eu não conheço aquele homem. Você imagina se isso não veio à tona naquele momento, quando Pedro vê Jesus e ele sabe que tem que lidar com esse problema. Pedro deve ter ficado desesperado, irmãos. O coração de Pedro deve ter saído pela boca. Eu acho que ele pulou no mar de desespero, de, meu Deus, e agora? Eu tenho que ir para essa reunião. O que eu faço nessa reunião agora? O que eu vou fazer lá? O que eu vou dizer? Meu chefe vai tocar naquele ponto que eu não quero mais falar sobre isso. Pedro completamente desesperado. E aí o mais interessante é como Jesus aborda essa situação. Irmãos, Jesus poderia chegar no meio daquele barco e dizer assim, eis que te digo, e chegar ali em Pedro marretando. Poderia ter feito de qualquer outra forma, mas Jesus chega, ei, tem algo para comer?
Ei, vem para cá, senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. E eu entendo que Jesus tem agido dessa maneira, porque como o texto bem diz, já era a terceira vez que Jesus havia aparecido para aqueles homens, para aqueles discípulos. Jesus já estava ali pela terceira vez. E ele se encontra com aqueles homens e provavelmente, irmãos, Jesus sabia que aqueles homens não estavam 100%. Porque provavelmente eles estavam com a bola baixa. E Jesus sabe como está o teu coração. Jesus sabe como está a minha vida, como está a sua vida. Quando nós falamos aqui na frente, ou quando nós cantamos, que Jesus não é um leitor de lábios, ele é um leitor de corações, porque ele sabe exatamente como está a sua vida. Ele sabe exatamente como você está. Como eu disse, ele criou você. Ele é o autor da sua vida. Ele sabe exatamente como lidar com você. Jesus não vê imagens. Jesus não vê performance. Jesus não se interessa se você está bem vestido, está mal vestido. Jesus não se interessa sobre isso. Jesus lê o seu coração. Nunca vivemos num tempo onde as pessoas são tão bonitas. Cada vez mais mulheres investem tanto em beleza. Homens cada vez mais bonitos. Tem algumas exceções. Mo discorda de mim. Mas nunca vivemos uma geração tão bonita, tão bela. Nunca vivemos uma geração tão performática, que canta, que tudo, irmãos. A indústria de cosmética e beleza está cada vez mais rica. Mas nunca vivemos uma geração com tanta depressão. Nunca vivemos uma geração com corações tão destruídos, tão quebrados, tão decepcionados. Nunca vivemos uma geração com tanto suicídio. Mas estamos bonitos. Nossos cabelos estão sempre arrumados. Vai uma exceção, eu e o irmão Zé Emílio aqui. Mas estamos bonitos, né, irmão Zé? Maravilhosamente lindos. Tempos atrás, nosso pastor Luci disse na reunião de oração a quantidade de pedidos de orações de pessoas que provavelmente eles não faziam ideia de como estavam. E ele costuma dizer que quando a pessoa escreve ali e não coloca nome, ela se despe de qualquer indumentária, de qualquer maquiagem. Por quê, irmãos? Porque o coração está completamente destruído, completamente quebrado. Porque por muitas vezes, quando o seu coração foi quebrado, quando por muitas vezes seu coração foi destruído, você não procurou o verdadeiro restaurador. Você não buscou quem realmente poderia restaurar o seu coração. E eu volto a dizer aqui mais uma vez, Jesus não trouxe você aqui apenas para você sentar num banco. Jesus trouxe você aqui porque Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe como está a sua vida. Ele sabe exatamente como você está. Eu posso olhar para você e estou achando você perfeitamente. Você fala comigo, está tudo bem, você vai falar, está tudo bem. Mas quando você coloca a cabeça no travesseiro,
Você sabe que não está tudo bem. Você sabe que não está bem. E aí eu quero dizer para você, não adianta você fugir. Não adianta. Não adianta você dizer, vou pescar. Não adianta você dizer. Porque Deus vai achar você. Deus vai buscar você. Jesus vai encontrar você na beira do mar. Ele vai. Nesse mar tortuoso que é o mundo, Ele vai te puxar para fora e vai dizer, senta aqui. Só que Jesus chega de uma maneira que para muitos crentes soa completamente irracional. Jesus chega naqueles homens e fala assim, vamos comer. Jesus foi encontrar com aqueles homens, muito provavelmente, com o único propósito, restaurar quem? Pedro. Mas ele já começa assim, Pedro, desce aqui, senta aqui. Por que você fez isso, Pedro? Por que você me negou, Pedro? Na hora que eu mais precisei de você, você falhou, Pedro. Jesus fez assim com Pedro? E geralmente, como fazem com a gente? Não vou nem falar minha mãe, né, como é que ela fazia. Mas, graças a Deus que ela fez assim. E estou aqui, graças a Deus, pelas suas boas lambadas. Mas muitas vezes as pessoas agem completamente diferente. Vem cá e marreta e vão só quebrando. Mas Jesus não. Jesus se importa com a sua dor. Jesus sabe como você vive. Jesus sabe exatamente o que você está vivendo. E ele diz lá no Salmo 34, 18, diz assim, o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Jesus se importa. Jesus se importa com você, meu irmão. Jesus, Ele não quer piorar, Ele quer restaurar. Porque Ele já sabe que seu coração está completamente despedaçado. Ele sabe exatamente como está. E tudo que Ele quer é reconstruir você. Ele quer refazer você. Tornar você um vaso novo. E através da sua bondade, da sua misericórdia e do seu poder, Ele vai curando, restaurando a nossa vida. Nas nossas decepções que vamos passando, que vamos jogando para debaixo do tapete, encontramos, às vezes, aquelas pessoas que vivem alienado. Pedro poderia, diante daquela decepção, ele poderia viver completamente alienado. Falou assim, não é comigo, eu não me importo com isso, eu estou pouco me lixando do que está acontecendo. Isso é um tipo de pessoa. Outra pessoa vive como se tudo aquilo que aconteceu, não foi falha minha. Pedro poderia dizer, não foi eu que errei, aquilo foi um acaso e foi culpa de Jesus porque eu errei, porque eu neguei. Pessoas vivem assim, os fracassos da sua vida, a culpa é sempre do mundo, do universo, não sei do que, nada é comigo. Podemos viver as nossas decepções dessa forma. Ou podemos viver de maneira que encontramos pessoas assim também, que vive, em algum momento chega aquele quantidade de lixo pesa, e o seu coração pesa. E nós não sabemos o que fazer.
porque guardamos tanto, não resolvemos ou largamos nas mãos de pessoas que deveriam fazer algo, mas não fez, porque eles não conhecem a obra original. E vamos ver, encontrar pessoas completamente decepcionadas. E vamos viver e ver tantas pessoas dizendo: eu estou frustrado, eu estou decepcionado, nada disso importa. Eu estou decepcionado com Deus. Mas no fundo, você e eu sabemos que o que te frustra é você mesmo, porque você não foi capaz de fazer aquilo que você deveria fazer. Eu e você muitas vezes sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Eu e você sabemos que devemos procurar aquele que sabe restaurar a nossa vida nos momentos de dificuldade, de indiferença, de decepções. Mas nós não fazemos, queremos muitas vezes resolver isso sozinho. Viver uma vida como se Deus fosse o culpado, ou o mundo fosse o culpado de tudo isso. E aí começa o processo de restauração de Pedro. Jesus chama os discípulos, chama eles para comer, e como se tivesse dito assim: todos vocês já comeram, estão satisfeitos? Está faltando alguma coisa? Está tudo bem? Vocês estão bem? Foram bem servidos? Está tudo bem? Não tem mais nada faltando? Aí ele chama Pedro. E ele provavelmente não, ele faz aquelas perguntas, talvez as mais difíceis, as mais complicadas na vida de Pedro, e as mais lindas e as mais belas, porque aquelas perguntas para Pedro talvez fossem, até aquele momento da vida de Pedro, as mais difíceis, as mais pesadas para Pedro responder naquele momento. Porque ele estava diante de alguém que ele disse que amava incondicionalmente. Eu não duvido que Pedro amava Jesus incondicionalmente. Eu não duvido que Pedro amava Jesus da forma como ele falou. E naquele momento, um coração completamente quebrantado, destruído, Jesus faz aquelas perguntas para ele, que veio como um caminhão na frente dele assim. E Pedro tem que responder. E diz o texto: depois de terem comido, no versículo 15, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Como Jesus chamou Pedro aqui nesse momento? Simão. Qual era o nome de Pedro antes de Pedro ser chamado? Simão. Qual foi a decisão de Pedro, mesmo tendo encontrado Jesus ressurreto? O que ele desejou fazer e fez? Pescar. Pedro fez o quê? Quis voltar a ser quem ele era. Muitas vezes eu e você já tivemos aqui e por decepções da vida falamos: não quero mais, vou pescar, vou sentar no banco, não quero mais. Muitas vezes eu e você esquecemos do convite que Jesus nos fez na beira do lago, nesse banco ou naquele banco lá do outro lado. Esquecemos. Muitas vezes eu e você esquecemos do amor
de Jesus por nós naquela cruz. E dizemos, vou pescar, vou embora, eu não quero mais. Eu vivi com esse homem aí e eu não quero mais. Tudo que já tinha a viver com ele eu já vivi, não importa mais. Eu não quero mais saber de Jesus, eu estou saturado de Jesus, tá bom, não deu certo. Mentira, na verdade, você não está tendo coragem de encarar o problema que fez o seu coração ficar desse jeito, face a face. Mas é como eu disse, não adianta a gente fugir. Deus vai atrás de você. Jesus te busca, te encontra na beira do mar, porque Ele sabe como está o seu coração. Veja, Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer reconstruir o seu coração. E aí, Ele chama de Simão, porque Pedro voltou ao que era antes, e disse, Pedro, tu me amas? Eu fico pensando nessa frase, o poder dessa frase, indo para mim. Saulo, tu me amas? Ulisses, tu me amas? Você imagina o Senhor Jesus dizendo isso para você? Esse diálogo entre Jesus e Pedro, muitos estudiosos dizem, e provavelmente seja, que Jesus esteja dizendo, Pedro, você me ama incondicionalmente, que é o amor ágape, você me ama incondicionalmente, e Pedro diz para ele assim, Jesus, eu gosto do Senhor, que é o amor filéu, eu gosto do Senhor. Então Jesus pergunta, Pedro, você me ama incondicionalmente? Pedro responde, Senhor, eu gosto do Senhor, eu acho o Senhor uma pessoa legal. E vai nesses 3 diálogos, e Pedro responde 2 coisas que para mim, e já finalizando, que chama mais atenção, foram as respostas de Pedro. Eu sei que os irmãos já sabem como foi o diálogo de cor. Mas Pedro dá 2 respostas que para mim são impressionantes. A primeira resposta, Pedro diz assim, Pedro, apesar de tudo, ele afirma, sim, Senhor, sim, eu te amo. Ele não hesita em nenhum momento, mesmo triste, mesmo fracassado, tudo que ele tinha vivido, triste pelo Jesus insistir a pergunta para ele, ele afirma, mesmo com o seu coração pesado, ele afirma, Senhor, eu te amo. Ele não deixa de dizer isso para Jesus. Ele não deixa. E para mim, a resposta, o ápice, quando ele diz, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Você tem dito para o Senhor, Senhor, tu sabes de tudo. Tem reconhecido que o Senhor é o que pode mudar a sua vida? Diante da decepção que você vive, você tem procurado um amigo para dizer assim, por favor, me ajuda, ou tem procurado aquele que você pode dizer, Senhor, tu sabes de tudo. Você tem dito para os restauradores desse mundo que o ama, ou você tem dito para Jesus, Jesus, tu sabes que eu te amo. Irmãos, eu não sei quais são os embaraços da sua vida, mas Ele sabe. Eu não sei quais são as fogueiras, quais são as brasas, as coisas que você
vem trazendo desde que você começou nessa caminhada, desde que você passou por aquela porta, chegou até aqui. Eu não sei o que você trouxe até aqui. Eu sei que Jesus vai mexer nela. E Ele está confrontando isso com você hoje, o seu passado, tudo aquilo que você viveu. Ele está jogando, falando com você, carinhosamente. Eu sei tudo que você fez. Eu sei que você me negou. Eu sei que você fracassou na hora que eu mais precisei de você, você fracassou. Eu sei que naquele momento você deveria glorificar o meu nome e você ficou quieto. Eu sei que naquele momento você deveria falar de mim e você virou as costas. Eu sei que naquele momento você deveria estar lá no meu altar, me adorando, me glorificando, mas você virou as costas. Você ficou se aquecendo, você questionou ainda aquele que falou, você conhece Jesus? Não, eu não conheço Jesus. Jesus quer restaurar o seu coração. Jesus quer pegar os cacos da sua vida e restaurar. Assim como Ele fez com Pedro. Jesus não chegou na ferida de Pedro ali, espremeu um limão, jogou um vinagre, lançou em rosto. Jesus chamou Pedro, como trouxe você aqui hoje para isso. Está te chamando, vamos conversar. Você já adorou, você já está pronto. Jesus está perguntando para você, você me ama? E tudo que Ele quer ouvir é assim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Tu conheces o meu coração. Jesus está hoje dizendo para você, Tu me amas. Jesus está na beira do lago, esperando você. E Ele quer sentar, quer cuidar de você. Jesus te trouxe hoje aqui porque Ele quer cuidar de você, porque Ele quer restaurar você. Eu ligo, os homens ligam o que você fez, Jesus não. Jesus não olha para a sua maquiagem, para a sua bela vestimenta. Os homens olham para isso, Jesus não. Jesus não se importa com isso. Jesus se importa como está o seu coração. Se você realmente tem um desejo de dizer, Senhor, Tu sabes de tudo. Tu conheces o meu coração. Amém, irmãos? Aos irmãos.